são em todas as profissões. A gente vê um discurso, né, que é voltado para se comunicar com outras, um determinado público, né, que não quer mais aquilo. O conceito de beleza é isso, né? Então, assim, o conceito de beleza é ter um nariz assim, é ter um rosto assado, é ter um corpo assim, é o corpo assado. Não. Né? Hoje em dia, a pessoa estuda as especificidades da pessoa, né? Eu achei interessante o discurso já vindo falando da harmonização facial não para padronizar. E isso é bem interessante. Eu vi isso ontem, né? Antes de dormir, enfim. Botei para gravar. Vocês estão vendo aí se está gravando, que eu esqueci se estava gravando ou não. Deixa eu ver aqui de novo. Tá gravando. Tá gravando. Tá gravando. Então, pronto. Então, no Ocidente, os cânones de beleza, as marcas e os romanos. A beleza é a perfeição, é a simetria, né? No Oriente, a cultura e a sexualidade eram diferentes. O sentido estético na cultura japonesa é influenciada pelo budismo e, concretamente, na filosofia do Trilaksana. Né? Então, para os japoneses, a beleza está na imperfeição. Né? Então, esse conceito de filosofia é você cultuar as coisas, né? Cultuar, é você respeitar também o imperfeito. Né? O mundo é uma mudança incompleta, imperfeita e espiritual. A beleza que busca essas realidades, ao invés de imaginar... Passa mais um dia isso aí. Porque isso é corticoide, ela é anti-inflamatório. É o quê? Oh. Ai, desculpa, eu tava... Então, estamos exatamente no Wabi-Sabi, uma corrente estética japonesa que encanta a beleza em todo o imperfeito. Né? Então, assim, esse é o estilo Wabi-Sabi. Né? Aqui. Então, o minimalismo surgiu de uma série de movimentos. Então, tem uma inspiração minimalista. A gente vai falar das inspirações do Wabi-Sabi. Então, o Wabi-Sabi é um conceito que veio da China, né? Então, onde eles valorizavam também todo o imperfeito, né? Todo o universo que era imperfeito, todo o conceito de beleza que não era o conceito de beleza dos romanos, o conceito de beleza do Ocidente, tá certo? Então, tem uma inspiração que é minimalista, né? O minimalismo surge de uma série de movimentos artísticos e culturais no início do século XX e os designers aderiram por volta de 1980. Sua principal influência veio da cultura japonesa e essa tendência veio contra a variação formal e cromática dos movimentos artísticos anteriores. Então, a ideia é subtrair tudo aquilo que é desnecessário. Então, no minimalismo, a gente coloca aquilo que é necessário dentro do espaço. Seguindo o estilo, os edifícios passam a ser projetados com linhas retas e formas geométricas simples. Os ambientes são decorados com poucos objetos, cores neutras e os produtos têm um layout mais clean e funcional possível. Então, a gente tem muito do minimalismo dentro do estilo. Então, quando a gente pensa em funcionalidade, né, e um projeto mais clean, um projeto mais atemporal, com linhas retas, né, então a gente pensa que tem uma inspiração que vem, sim, do minimalismo. Aqui, inspiração minimalista. Eu coloquei a inspiração minimalista dentro do Wabi-Sabi, né, a gente ter poucos elementos, né, dentro de um espaço e reutilizar, que a gente vai falar um pouquinho também, o que já existe, valorizar o que já existe. Então, se a parede tem algumas fissuras, né, que não são estruturais, que são do tempo, então isso é valorizado, né, isso tudo vem da inspiração minimalista e da cultura japonesa. Biophilic design, né? A naturalidade caótica do mundo e as belezas da natureza podem traduzir elementos para o design de interiores, como inspirações em formas e em texturas. Então, a gente já começa a buscar formas mais orgânicas dentro dos projetos, dentro do mobiliário também, né? As texturas também a gente começa a perceber determinadas texturas parecidas com alguns elementos, aromas também, texturas, aromas, que vem, que faz com que a gente se remeta à natureza,
né? Retorno à natureza. No estilo de decoração asiática, por exemplo, tem a naturalidade de cor em cores, materiais, texturas e objetos, né? A assimetria, a pedra e a madeira são materiais dominantes na forma bruta, então assim, a gente busca elementos da natureza como pedras, como materiais que vêm da natureza de uma forma bruta, sem estar sendo polidos, sem estar sendo lapidados. Então aí a gente entra de contra, né, essa questão do polido, do brilhoso. Então a forma natural de ser da pedra, por exemplo, do porcelanato, a gente já pensa numa pedra natural, né? Uma pedra natural é sem polimento, né? Plantas naturais, paredes desgastadas pelo tempo. Então, daí a gente vê dentro da decoração a inclusão de determinadas coisas que são características do imóvel. Né? Então, quando você pega um imóvel para você fazer, seja ele alugado ou ele próprio, você já pensa no que esse imóvel tem, né, de história, digamos assim, e contempla aquilo ali. Não conserta, né? Porque aquilo ali vai ser algo tido como belo e como importante para dentro do espaço. Porque aquilo ali emite algum tipo de experiência, tá certo? Então, assim, as plantas naturais, paredes desgastadas pelo tempo. Então, isso tudo, as plantas, as paredes desgastadas com o tempo, elas mostram um tipo de beleza específico, né? Então, assim, a tendência do Heritage. Eu olho, gente, minha pronúncia, eu me envergonho, mas eu preciso colocar, porque é uma coisa que eu estou lendo bastante sobre essa tendência pensando no planeta Terra. Você tá buscando soluções que não agridam o planeta, né? Então, eles chamam essa tendência de tendência Heritage. Não riam aí por detrás da câmera. Peraí um pouquinho. Oi? Eu não acredito. O que foi? Ô, Bianca, tá dando para entender. Não se preocupe não com a questão de... Pronúncia. É porque minha pronúncia é horrível. Não se preocupe, não. Parece aquele técnico do Bahia quando foi... É igualzinho. Aquele técnico do Bahia quando foi ser técnico em algum lugar fora do país, né? Que o pessoal fez um monte de memes. Enfim, então essa tendência, quando a gente lê, na verdade, é a busca da sustentabilidade dentro do ambiente. As pessoas estão pensando muito no planeta Terra, né? Que faz parte da geração Y, né? Essa preocupação com a sustentabilidade. Aí eles falam muito, a tendência Heritage, né? Dentro do que a gente vai ler, os artigos que a gente vai ler, né? Então, assim, é uma palavrinha nova, mas que é importante para a gente estar entendendo esse estilo. O próprio Biofilm Design, então, faz parte do Absab? Faz parte do Absab. O minimalismo, o maximalismo, né? Porque quando a gente pensa em maximalismo, a gente pensa em trazer elementos que são grandes, que são de outro estilo, que são, por exemplo, uma poltrona que era uma cadeira de balanço que foi da sua tataravó, que estava lá na fazenda. Então, assim, você quer aquela cadeira, você contempla, né, essa experiência, essa ligação afetiva que você tem com o mobiliário e você acata isso de uma forma bela dentro da sua casa. E eu acredito que eu sou bem esse estilo, eu gosto muito eu dou muito valor a tudo que as pessoas que tem algum afeto para as pessoas. Eu não vou descartando as coisas meramente pela estética, né? Então tem coisas que você coloca dentro do ambiente que ficam harmônicas quando você vê a totalidade, você vê a harmonia dentro do espaço, né? Então, o biophilic design, tudo tem sua beleza, né? Então, assim, você traz as curvas, tanto no mobiliário, você traz tanto no mobiliário quanto no layout, né?
Tem muita fotografia aérea, era para ter botado aí, quando você vê as formas orgânicas das piscinas, as piscinas não estão sendo tão retangulares. Aí, se você vê as construções, né, estão sendo juntamente com a paisagismo e com o design de interiores, enfim, junto com a arquitetura, eles estão pensando em formas, né, mais orgânicas, justamente para estar trazendo o biophilic design para dentro do espaço, porque mais do que nunca o mundo está pedindo por isso, né? Então a gente vê aqui elementos, né, de formas, de tamanhos, os vidros, faz com que você tenha a natureza dentro do ambiente. Eu peguei essa foto da internet, né? Mas ontem eu já vi uma outra que eu queria ter botado aqui mostrando o espaço aéreo, né? Que aí mostra a piscina, mostra que na verdade um estudo em 3D, né? Mas aí você já vê os estudos das casas que vão ser construídas, já pensando no biophilic design, né? Na vegetação, enfim, que vai colocar ali no paisagismo. Então, você está trazendo esses elementos, essas curvas, né? No mobiliário, você está pensando na natureza. Né? Então, aí você vê aqui, ó, é comprovado que a natureza e seus elementos têm influência sobre o bem-estar e exercem influência em nossa criatividade. Né? Então, assim, aqui o espaço que você vê, as formas do mobiliário diferentes, mas para se adequar, você vê o mobiliário se adequando ao ser humano, né? Não ao contrário. Né? Antigamente a gente via muito mobiliário desconfortável. Né? Hoje em dia a gente vê que o mobiliário que agrada é aquele mobiliário que te abraça, é aquele mobiliário que faz com que você sente direito, que você tenha uma postura que te dê conforto, né? E aí, ao mesmo tempo, você vê aquela questão do jungle, né? Dentro do ambiente, levando plantas, o vidro, trazendo iluminação natural. Então, isso tudo você tá pensando nesse estilo biophilic design, tá certo? Então, esse Kintsu Koroi, eu não sei pronunciar, mas eu tenho lido dentro das pesquisas que eu ando fazendo, né? O poder, que é uma palavra, né, obviamente japonesa, mas que vem falando do poder da imperfeição, do retorno à natureza. Esse é um item também que faz parte do estilo Wabi-Sabi. Então, todos esses itens que eu estou, Biophilic Design, que eu vou mandar para vocês, né? Essa Kaintsu Koroi também faz parte do estilo Wabi-Sabi. O poder da imperfeição, o retorno à natureza, acabamentos terrosos ou enferrujados, eles testemunham diferentes estados da matéria e, portanto, são bonitos. Então, assim, a gente contemplar a história dos elementos, né? Então, quando eles testemunham diferentes estados da matéria, é uma tendência das pessoas contemplarem como belo. Acabamento artesanal, móveis feitos à mão, tudo que tem um pequeno defeito é ideal, porque o torna único. A fenda na parede não é um erro a ser recoberto, é a história de vida dessa parede, uma cicatriz tão bonita quanto qualquer outra em seu corpo, contando sua própria história. Então, isso não torna feio, agrega valor. Então, nesse conceito, você contemplar as imperfeições que são um estado natural, né, e normal de acontecer, né? Então, assim, você pensa, se você for parar para observar, não só no design de interiores, mas em outras funções, você vê a questão por exemplo, da beleza, né? Por exemplo, cremes de beleza, que você vê, antigamente você via uma pessoa fazendo propaganda de determinado produto que não condizia à idade daquela pessoa. Hoje em dia, não. Hoje em dia, você vê pessoas mais velhas fazendo propaganda, né?
você vê a questão da história da pessoa ser contemplada como belo. Não só aquela perfeição, de perfeição que você vê de Botox. Eu estou falando de uma forma em outra linha, né? Mas aí você pensa na questão das texturas, né? Pensando nas texturas. Você vê, começa a perceber que as texturas que não são tão perfeitas, essas texturas, elas estão vindo para a tendência atual, tá certo? Então, a gente começa a observar que esse estilo está sendo, de uma forma, disseminado, né? E isso é muito bacana, porque ele contempla, ele é híbrido, você pode misturar. E isso é muito legal. Então aí que é o nosso, a nossa área, é saber dar harmonia com essa mistura, né? Porque você tem um estilo, um determinado estilo, e você decorar, né? Fazer um design de determinado ambiente, você projetar pensando, não vou projetar no estilo clássico, mas você projetar pensando numa pessoa como única e pensando em criar harmonia dentro disso tudo, isso sim uma grande ferramenta, né, do design de interiores. É óbvio que um cliente, quando vier, não vai vir com todas essas características, mas a gente precisa entender o porquê que está existindo esse movimento hoje, não só nosso do design de interiores, mas das fábricas, né, onde a gente vai especificar, enfim, do mundo como um todo. Então, no Japão, essa filosofia está arraigada, que no século XV eles criaram uma técnica especial para reparo em cerâmica, consistindo precisamente em não esconder as fraturas, mas torná-las visíveis e incorporá-las à beleza do objeto. Então, é chamado de kintsukuroi ou kintsugi. E ainda hoje é usado na cerâmica. Então, assim, hoje em dia a gente vê que cerâmicas que foram quebradas, elas podem ser recompostas, né, de uma forma com essas rachaduras com resina, né, enfim, e ficarem bonitas. E que hoje em dia a gente vai comprar, quando a gente vai comprar algum determinado objeto em alguma loja, a gente já vê trabalhos que já possuem essa de uma forma proposital, né, para mostrar que existe, entre aspas, uma experiência em determinado objeto, né? Eu trabalhei em uma loja, né, que eu esqueci o nome do artista. Ele fazia objetos africanos. Ele fazia isso tem pouco tempo, né? Eu trabalhei assim uns 6 meses dando consultoria numa loja, né, para fazer compra de mobiliário, enfim. E assim eles vendiam essa loja já foi fechada, inclusive era bem nesse estilo wabi-sabi. Eles faziam uns objetos africanos, né, que pareciam ser da época lá da escravatura, digamos assim. Então eram objetos que, inclusive, esse artista, ele dizia que usava restos de construção de restos de construção da época da escravatura. Então, assim, eram objetos imperfeitos, eram vasos imperfeitos. E por isso eles agregavam valor e esses objetos não eram baratos. E compravam e eram vendidos para Arthur Casas, por exemplo, grandes nomes da arquitetura, que poucas pessoas tinham a patente para poder vender esse objeto. Então, com isso, a gente vê essa tendência, né? Então, a filosofia por trás, né, desse kintsugi também é traduzida no Ocidente em estilos como earthed, devido ao seu aspecto mais inútil, reciclagem, reutilização e reparo. Então, aí a gente para e pensa no quê, gente? No upcycle, né? Da gente estar dando uma reutilização, um reparo em determinados objetos, em determinados móveis. Então, esse estilo... Oi. É o que está muito em alta hoje. Muito. Bianca. Não sei se você já viu. Faça você mesmo, faça com suas próprias mãos. Do it yourself. Há muito... Tá, isso Gente, era... tá bombando era, isso agora. Isso era...
Isso, assim, eu até tenho no meu Instagram uns destaques, né? Né? Do it yourself. De coisas que eu mesmo fiz aqui em casa, que eu pintei. E que, assim, já tem algum tempo e que é uma tendência, né? Então, assim, você está fazendo, né? Você mesmo fazer determinada alteração, determinada pintura. Então, assim, isso vindo demais, né? Então, o do it yourself não é para tirar a nossa, não, do it yourself vai tirar o design exterior, não, vai agregar, porque as pessoas vão querer, por exemplo, um quadro, de repente, que elas tenham pintado, de repente a pessoa pintou uma parede de uma forma artística para ela, você pode olhar e achar esteticamente que não está bacana, mas você tem que pensar com uma visão mais generalizada e pensar na geração Y, nas necessidades dessa geração, tá certo? Então aqui a gente vê, né, esse tipo aqui, isso aqui é um tapete, né, ele costurado. Isso aqui é um tapete que é novo, de um fornecedor novo, mas que ele dá esse aspecto que ele foi consertado, né? Aqui, assim, os revestimentos, você misturar, né? De repente, você tem uma parede já que com madeira, né? E você vê que tem alguma fissura e você não está consertando, você está colocando alguma coisa que você consiga reaproveitar essa parede, né? Então, isso tudo faz parte desse conceito earthed. Então, aqui está utilizando um aparador que foi Ô, antigo, um Bianca, cesto, um móvel. Oi. Bianca, Oi, Aline. agora também isso aí pode muito cair no brega, né? Porque Não. uma coisa é você pegar alguma coisa que foi envelhecida pelo tempo ou que foi, Isso. sei lá, de um parente, de uma bisavó. Agora, outra coisa é você pegar uma coisa nova, tipo esse tapete, e ter marcas de costura para dar uma ideia. Então, acho que também pode cair muito assim, brega, Isso. né? De ficar aquela Concordo com coisa você. muito fake. Eu acho que, assim, por exemplo, eu usaria, talvez, se eu fosse fazer um quarto de hotel, por exemplo, para a pessoa se sentir com mais aconchego, não sei, né? Mas eu estou mostrando para vocês o que o mercado está oferecendo atualmente, que é com essa tendência que, na verdade, não é essa técnica em si, né? Mas eles fazem, entre aspas, uma imitação para poder a pessoa se sentir como que se estivesse com adquirindo produtos com essa tendência earthed, entendeu? Mas eu super concordo com você. E daí que existe a nossa função de harmonizar tudo, né? De não fazer as coisas de uma forma arbitrária, né? De achar de você ver o que é que pode ser aproveitado, ver determinadas características do imóvel que a pessoa valorize, né? Se tem algum objeto que elas queiram reaproveitar de outro estilo, e você, com isso, saber orquestrar, né? Dar, digamos assim, ritmo, né? Aquele espaço de uma forma harmônica, que a pessoa se sinta bem e que o conforto, né? Que as pessoas hoje em dia buscam muito conforto. Então, é muito importante que a gente vai especificar. Então, assim, ambientes paleta de cores em tons naturais. Então, assim, as cores estão bem voltadas para o monocromático, né? Cores que se conectam com os materiais naturais do ambiente, pedra, argila, arenito. E, novamente, acabamentos terrosos e irregulares, que nos conectam com materiais não polidos ou tratados de qualquer forma, são bem-vindos. Então, isso tudo, a paleta de cores com tons naturais, está dentro também desse estilo. Então, assim, às vezes a Pantone lança determinada cor, mas aí, por exemplo, lança o azul, determinado tom de azul. Então, você tem aquela paleta de cores, então você pode lidar, você pode
trabalhar com tons monocromáticos do azul, monocromáticos do cinza. Então, assim, se você tem um espaço verde, com verde, então você trabalha com tons monocromáticos, né? Que eles estão agradando muito, que estão fazendo parte dessa tendência, né? Na verdade, eu estou falando para vocês é uma tendência, né? Que está sendo muito latente. Então, é importante a gente saber, não que isso aí a gente vai fazer na casa do cliente tudo que que eu estou falando, mas é o que eu estou falando de um estilo, tá certo? E esse estilo é o que o cliente do trabalho faz parte. Obviamente, ele não precisa ter todos esses requisitos, né? Digamos assim. Mas ele pode pincelar, até porque o estilo Wabi-Sabi é um estilo muito livre, tá certo? Então, a gente vê aqui os tons monocromáticos, aqui do cinza. Então, a aceitação do imperfeito, da impermanência constante e entender a ação do tempo e a beleza que ela traz com seus defeitos na vida. Essas são alguns pilares do estilo Wabi-Sabi. Um conceito originário do Japão que é aplicado em vários campos, principalmente na decoração. No conceito Wabi, remete ao rústico e sabe, remonta ao tempo e como ele traz marcas, que tem sua beleza. Traduzidas na visão da vida, que essa filosofia aponta a união das palavras, indica a aceitação da inconstância, da imperfeição e da incompletude da existência. Né? Então, esse é o estilo Wabi-Sabi. Então, como é que vai ser a casa de 2020? Eu botei assim 2020, porque é justamente desse ano, né? Então, assim, quando a gente pensa numa casa de 2020, como é que a gente pensa numa casa de 2020? Aline, que tá aí verdinho para mim, com o quadrado verde. Gente, vocês estão me ouvindo? Eu acho que a casa de 2020 vai ser mais prática. Então, Exatamente. eu acho que praticidade Perfeito. coisas que a gente não pensava, por exemplo, a questão de funcionário doméstico mesmo, que já está diminuindo bastante, mas agora a gente está vendo que é viver sem. Exatamente. Então, eu tenho, por exemplo, aqui na minha casa, eu tirei um monte de tapete, fui guardando um monte de coisa que dá mais trabalho, entendeu? Então, acho que a gente tem que valorizar mais aquela coisa assim, quanto menos coisa para fazer e aproveitar ao máximo os ambientes também. Você dá múltiplas funções para o mesmo ambiente. Então, você tem uma sala de estar que faz a função de home e que pode ter, por exemplo, uma bancada de trabalho para você poder fazer um home office. E para mim é isso, é praticidade. Quanto mais prático, quanto menos coisa, quanto menos demanda a gente tiver para arrumar a casa, melhor. Perfeito. Então, assim, a gente Concordo. a gente vê os espaços sendo formados com outras funções, né? A gente vê outras necessidades, a gente está se redescobrindo, né? Eu acho que todo mundo, eu comecei a costurar, eu comecei a fazer um crochê, eu comecei a cozinhar, eu comecei a treinar dentro de casa. Tem muita gente que está falando que nem para academia quer voltar. Isso é o relato de gente, pessoas que eu conheço, que eu estou falando para vocês. Então, com isso, você vê que a casa vai ter uma nova dinâmica. De repente, a casa vai precisar de um espaço onde a pessoa consiga fazer o seu hobby, né? Consiga fazer uma atividade física. Agora, por exemplo, eu estou na minha casa, aí eu aluguei uma bicicleta de spinning. Então, agora, nesse momento, eu estou na bicicleta, aí eu usei a televisão, eu espelho meu celular na televisão, então eu estou assistindo a aula pela televisão, fazendo spinning, com a filha sentada ali na mesa fazendo a tarefa da escola. Então, é o ambiente que eu mais utilizo. Então, ele virou um pouco de tudo, na verdade. Exatamente. O ambiente tem novas funcionalidades, né? Provavelmente, se você, eu vou decidir comprar uma bicicleta de spinning, vou ficar fazendo spinning dentro de casa, eu vou malhar dentro de casa, então aí você vai ver a necessidade, de repente, de você montar um espaço para você trabalhar, para você estar malhando, enfim, para as pessoas que vão dar conferências, professores, tudo vai ser remontado dentro da casa, né? As necessidades estão sendo outras.
Então, assim, quando vocês estiverem fazendo o trabalho, vocês pensando, obviamente, no brief do cliente, pense na casa como a casa de 2020, né? Uma casa que vai ter múltiplas funções, que provavelmente vai receber as pessoas vão precisar se higienizar naquela casa, né? Antes de entrar, enfim, que vocês contemplem esse estilo Wabi-Sabi, contemplem a casa de 2020, tá certo? Então, as necessidades de um lar em 2020, que tenha conforto, que tenha segurança, que tenha pertencimento, que tenha propriedade, que tenha privacidade, né? Que tenha privacidade é que você consiga estar fazendo essas coisas quando você, de repente, está aberto para o mundo, né? Você está fazendo uma aula de spinning com mais 100 pessoas que você não sabe de onde são, que você tem essa privacidade de estar fazendo e que mostra o que você queira fazer, né? Então, assim, eu acho que esse vai ser o novo lar de 2020, tá certo? Que vai ser um lar de verdade, né? Onde tem a nossa... eu acho que o pertencimento dentro dessa casa é muito importante dentro da construção desse lar, tá certo? Então, esse é o estilo Wabi-Sabi que eu queria falar com vocês, né? Pensando no nosso trabalho, vocês já montaram as equipes. O que é que eu estava pensando em fazer? Eu estava pensando em a gente se dividir em equipes e aí eu vou dar semana que vem, se precisar uma semana ou 2 semanas para a gente estar construindo junto, né? De alguma forma, antes de vocês apresentarem o trabalho. Então, para a gente ter um momento onde eu tire assim as dúvidas, onde eu olhe como é que vocês estão fazendo o layout, onde eu ajude também a vocês a buscar fontes para vocês pesquisarem determinado material, entendeu? Como a gente vai estar fazendo isso virtualmente, eu pensei em dividir assim por período, né, as equipes. Aí eu precisava que vocês me entregassem as equipes para eu estar dividindo o tempo. E aí eu ia fazer várias reuniões, ó, tal equipe vai ser de tal hora até tal hora. Obviamente no período da manhã, entendeu? Eu estava pensando em fazer dessa forma. E com isso eu poder dar uma assistência e tá olhando, né, o que vocês estão fazendo e contribuindo, né, para vocês estarem buscando informações. Eu tô esperando, Bianca, como eu te falei, as meninas mandarem no grupo. O pessoal, porque até agora só tem 2 grupos aqui. Eu vou cobrar. Que me mandaram. Aí eu acabei de falar aqui no grupo. Aí assim que mandarem todos, eu te passo. Joia. Então é isso. Vocês têm alguma dúvida em relação à planta, em relação ao trabalho? Eu tenho. Eu queria, Bianca, que se possível você enviasse para o meu e-mail a planta, por favor. Cleide, você pode me mandar um e-mail para mim, me cobrando, porque eu te respondo e não corre o risco de eu esquecer. Você me manda um e-mail, que eu vou daqui a pouco mandar vou mandar para vocês esse material, o material da aula passada que eu me passei e não mandei, né? E aí eu respondo para você. Tá certo? Beleza. Como eu falei para vocês, o que eu quero é que vocês pensem no layout, que vocês pensem na casa dentro desse estilo, que vocês montem o briefing e que vocês façam as especificações corretas. Eu não vou estar pegada a detalhe técnico de desenho, tá certo? Eu não vou me apegar ao desenho. Mas essas especificações é muito voltada ao mood board, não é isso? Isso, exatamente. Pronto, né? ok. Então, eu vou estar pensando, eu quero que nesse trabalho a gente estude essas especificações dentro do estilo, né? Joia. Eu não vou estar pensando assim, tem a planta, eu quero que vocês façam um layout. Se vocês não quiserem, vocês podem pensar no layout que vocês querem estar colocando ali dentro, tá certo? Mas eu estou mais preocupada com o que vocês vão estar colocando dentro do espaço, tá certo? Nas especificações, não na parte técnica do desenho, eu não vou olhar isso, tá bom? São 2 espaços que você quer, né, Bianca? Tem a sala, a entrada da casa, que é uma varandinha, e o espaço gourmet do fundo, aquela parte do fundo. Certo. Viu?
Aí, na próxima aula, aí vocês me mandam e eu vou falando com vocês no grupo. Olha, tal grupo vai ser de tal hora para tal hora. Para eu estar dando, obviamente, na terça-feira, no período da manhã, né? De manhã, para a gente estar dividindo esse horário direitinho para eu estar podendo dar assistência para vocês. Tá certo? Eu estou pensando em fazer isso nessa aula e na próxima. Né? Na próxima, nas duas aulas sequentes, entendeu? Para a gente estar construindo junto o trabalho. Porque a minha intenção é construir junto com vocês para eu poder ajudar no que eu posso, né? É uma troca. Então, assim, para a gente estar construindo isso juntos e com isso vocês se enriquecem. Minha intenção não é estar prejudicando ninguém. Eu quero que vocês tirem a nota máxima, mas que eu consiga estar orientando vocês. Como a gente está num espaço virtual, a gente se reúne virtualmente também. Mas o que eu quero é estar junto, estar fazendo isso com vocês. Bianca, você já disponibilizou essa planta no grupo? Já, eu mandei para o e-mail. Mas se vocês não conseguiram achar, eu posso mandar novamente. Eu mandei no e-mail da turma. Já tem, da semana retrasada, eu mandei. Tá certo? Eu te mando, TT, eu tenho aqui. Mas aí quem não conseguiu achar, me manda o e-mail que eu mando. Viu? Que eu mando sem problema nenhum. Aí vocês me mandam a equipe e a gente, durante esse tempinho, a gente vai conversando pra gente tá vendo esses horários. Tá bom? Tá bom. Aí a apresentação, Tá, agora a no gente início vai ter do que mês. te entregar o quê? Vocês vão me apresentar. Só uma planta de layout ou planta de Vocês vão me reforma apresentar, né? Vocês vão montar o briefing do cliente, certo? Vocês, se quiserem pensar até em uma pessoa do Instagram, uma pessoa famosa, não sei, qualquer pessoa, vocês pensem no briefing do cliente, pode ser no vizinho de vocês, enfim, ou alguém que vocês imaginem, criem, não tem problema. Vocês montam o briefing do cliente dentro do estilo WebSab e faz um layout, pensa no layout dessa sala, desse espaço gourmet, né? Pensando em trazer conforto em todas as especificações que a gente veio estudando, né? Para trazer conforto para esse espaço. As aberturas, vocês vão criar novas aberturas, não vão criar, né? O que é que vocês vão estar colocando dentro desse ambiente para dar esse conceito de WebSab? Certo? Certo. Entendi. Aí a gente vai estar construindo isso juntas. Eu queria que vocês não ficassem preocupadas com isso. A gente vai construir junto e vocês vão me apresentar, né? Vocês não vão me entregar nada. A gente vai fazer uma apresentação virtual. Aí cada equipe se apresenta. Como se tivesse... Aí começa... Tá, fale. Pode falar, Pro. Como se estivesse em sala. A gente não está em sala normal, a gente está em sala virtual. Mas aí vocês criam a apresentação e vocês compartilham a tela. Se vocês quiserem fazer um mood board, se vocês quiserem fazer um concept board, da forma que vocês quiserem apresentar. Mas você quer o layout apresentado no CAD? É isso que eu quero entender. Não, você pode fazer o layout puxando linha de chamada. Olha, para essa sala, eu pensei em um sofá nesse estilo. Pegar imagens na internet e montar. Parede, tipo isso. Oi? Tipo assim, pensei em quebrar essa parede, pensei em deslocar essa porta. Isso aí pode fazer, né? Pode fazer, mas você não precisa me mostrar planta por exemplo, de reforma. Quem sabe mexer no AutoCAD, faz no AutoCAD, que eu acho maravilhoso para ir treinando, né? É porque eu sei que tem muitas pessoas que ainda não estão sabendo o AutoCAD. Então, assim, eu não vou avaliar essa questão de AutoCAD. Pode desenhar na mão, tirar uma foto daquela planta que fizer